Amém, irmãos? Boa noite a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É uma graça de Deus podermos estar juntos na noite de hoje para sermos edificados pela palavra de Deus. Que a palavra do nosso bom Deus possa direcionar os nossos corações, modificar a nossa vida, endireitar os nossos passos, e que esta palavra nos conduza sempre para o centro da vontade de Deus, que é o mais importante. Que bom que você veio, este grupo de oração que comemora 22 anos, né? Deus seja louvado por isso, né? Quantas vidas não aceitaram a Cristo ao longo desse tempo, né? Quantas histórias não foram modificadas, quantas vidas não foram transformadas, e é sempre uma graça muito grande, né? A palavra diz que nós temos que dar frutos e frutos que permaneçam. E quando a gente vê um grupo de oração que já celebra aí os seus 22 anos, é um motivo de graça muito grande. Sobretudo nesses tempos que nós temos vivido, onde as pessoas têm apostatado da fé, abandonado a casa de Deus, desanimado da sua. Acredito que do final, né, de tudo isso que a gente tem vivido aí, a gente tem visto e tem observado quantas pessoas que, infelizmente, nesse tempo difícil, ficaram pelo meio do caminho, abandonaram a fé, desanimaram, não conseguem mais voltar à igreja. Então, Deus seja louvado pela sua vida, porque você está aqui. Amém? Irmãos, eu me chamo Charles, moro em Sete Lagoas, aqui próximo de vocês, não é tão distante. Vocês não vão perceber o sotaque de mineiro, porque eu não sou mineiro, tá, gente? Eu vim do interior de São Paulo, moro em Sete Lagoas há 7 anos. Cresci no interior de São Paulo. Sou casado com a Luciana, em março agora vamos completar 14 anos de casados com a graça de Deus. Tenho um casal de filhos, a Kathleen, de 13 anos, e o Israel, de 8 anos. Faço parte da paróquia do Divino Espírito Santo, na minha diocese em Sete Lagoas. Nosso grupo de oração acontece todas as segundas-feiras, se chama Grupo de Oração Coração Eucarístico. Nosso grupo de oração celebra mais de 35 anos na nossa diocese, é um dos grupos de oração mais antigos da nossa diocese, graças a Deus. Faço parte também de uma comunidade católica chamada Missionários da Cruz. E é uma graça estar com vocês na noite de hoje. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, eu vou ler um texto que está em Apocalipse, capítulo 7, e eu vou ler do versículo 1 em diante. Apocalipse, capítulo 7, eu vou ler do versículo 1 em diante, para nós trabalharmos o tema desta noite. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os levará às fontes de água viva. Apocalipse, capítulo 7, versículo 1. Amém? Apocalipse, capítulo 7, versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos que se conservavam em pé nos 4 cantos da terra, detendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre árvore alguma. Vi ainda outro anjo subir do oriente, trazia o selo de Deus vivo e pôs-se a clamar com voz retumbante aos 4 anjos, aos quais fora dado danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos do nosso Deus em suas frontes. Ouvi então o número dos assinalados, 144.000 assinalados, de toda a tribo dos filhos de Israel, da tribo de Judá,
12.000 assinalados. Da tribo de Rubem, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Neftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zabulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palma nas mãos. E bradavam em alta voz: a salvação é obra do nosso Deus, que está assentado no trono do Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos, dos 4 animais, prostravam-se ante a face por terra, diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder, força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: esses que estão revestidos de vestes brancas, e quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome, nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará, porque o Cordeiro que está no meio do trono será seu pastor e os levará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Irmãos, a palavra que nós lemos, ela é comprida e complexa, mas eu gosto de pregar explicando as coisas, e nós precisamos entender algumas coisas aqui, para que a gente compreenda o que é que Deus está falando, qual é a direção que Deus está dando, e de que maneira nós podemos aplicar isso na nossa vida. O texto que nós lemos começa dizendo assim: depois disso, ou seja, existe uma situação, uma circunstância que está acontecendo naquele tempo, em que o evangelista João está tendo essas visões aqui. Todas as vezes que nós falamos sobre o Apocalipse, ou ouvimos essa palavra, logo nós pensamos em coisas como finais dos tempos, calamidade, choro, os cavaleiros do Apocalipse, a fúria da terra. Nós atrelamos a palavra Apocalipse a uma condição relacionada ao fim. E nós sempre pensamos em coisas ruins, o fim do mundo, que o demônio será solto, e a nossa mente muitas vezes vai longe se tratando de Apocalipse. Mas na verdade, o que é o Apocalipse? Toda a Bíblia Sagrada, desde Gênesis até o livro de Apocalipse, ela é escrita e vivida na cultura do povo judeu. É a cultura judaica que predomina. Então, os símbolos, ou as simbologias, os exemplos que são dados, são todos relacionados à cultura da época, para que o povo pudesse assimilar com maior facilidade aquilo que estava sendo dito. Então, o que é, na verdade, o Apocalipse, que Deus está revelando ao apóstolo, ao discípulo João, aquele discípulo amado que andou com o nosso Senhor?
A palavra Apocalipse em grego nós sabemos que significa revelação. Mas aonde o Apocalipse acontece na história do povo judeu? Vou explicar para você. O Apocalipse é uma palavra que ela é retirada do casamento judaico. Vou te explicar. Quando o homem e a mulher, os judeus, se casam, e após o casamento acontece as núpcias, se nós fôssemos trazer para a nossa cultura, nós chamaríamos de lua de mel após o casamento. Na cultura judaica é assim: o homem, após ter se casado, entrando no quarto agora com a sua esposa, ela estando vestida, de noiva, ali ainda com a sua vestimenta, o homem se senta sobre a cama e fica com os olhos fixos na sua mulher. A sua mulher, que ainda está vestida com a roupa própria para o casamento, ela começa a se despir diante do seu marido. A cultura judaica diz que o homem não pode se levantar da cama e ele nem pode ajudar a esposa a tirar as vestes ou a tirar a sua roupa. Ele precisa ficar sentado até que ela tire até a última peça de roupa que estiver sobre o seu corpo. À medida que ela vai se despindo diante do seu marido e vai tirando peça por peça, parte por parte, até ela ficar completamente nua, esse gesto de se despir diante do marido se chama Apocalipse. O Apocalipse bíblico, ele é tirado dali. Charles, por quê? Porque no casamento, na lua de mel, nas núpcias, a esposa que está se despindo diante do marido, ela está dizendo assim para o seu marido, para o seu esposo: agora não existe mais nada que esteja coberto. Tudo que estava escondido está sendo revelado. Tudo que você não pôde ver, agora você está vendo. Então é a esposa quem vai se mostrar para o seu marido, que vai se revelar para ele e mostrar como ela realmente é. Então, Charles, o que é na verdade o Apocalipse? O Apocalipse é aquilo que acontece no casamento judaico. É um momento aonde nós seremos despidos diante de Deus. E Deus vai nos enxergar como nós realmente somos. É quando nós não sustentaremos máscaras, nem mentiras, e nem esconderemos mais nada, ou seja, tudo aquilo que nós estamos encobrindo ao longo da nossa vida, vai chegar um tempo que tudo que nós escondemos será revelado. E quem não tiver coragem de se despir diante de Deus, o próprio Deus vai despi-lo diante dos homens. Então, Apocalipse é basicamente isso. É quando aquilo que está escondido é revelado. É quando aquilo que está oculto agora é mostrado. É o que está acontecendo com o evangelista João. João aqui estava preso, foi exilado em uma ilha chamada Ilha de Patmos, que era uma ilha onde eram levadas algumas pessoas para que pudessem morrer ali. Existiam outros presos naquela ilha, e João foi levado para lá, para que João morresse naquele exílio e não servisse de exemplo para nenhum cristão no seu tempo. A essa altura, o evangelista se torna o último dos apóstolos vivos, ele está exilado, e ele chega em um momento da vida dele que muitos de nós chegamos. Sabe aquele momento da vida que você olha para aquilo que você está vivendo, para os problemas, para as circunstâncias, e você diz: não tem jeito. Eu não sei se você já passou por isso. Olhar para situações na sua vida e dizer assim: não tem saída, não tem jeito, não tem solução, eu não aguento mais, cheguei no meu limite, não estou suportando, tudo que eu podia fazer, eu fiz e não teve resultado.
Irmãos, se não todos, a grande maioria das pessoas que estão aqui já chegaram nesse extremo da sua vida, de enfrentar situações aonde você olha o problema que se levanta e você se encontra em uma situação que você diz: eu estou de mãos amarradas, eu não consigo fazer nada, eu me sinto impotente diante de uma situação. Quantas mães em aconselhamento que eu não ouço dizer: Charles, eu me sinto impotente diante do problema do meu filho? Quantas esposas não me dizem: eu me sinto impotente diante do problema do meu marido ou do problema no meu casamento? Quantas pessoas não me dizem: eu me sinto impotente diante de uma enfermidade que toca alguém na minha casa, ou de um problema financeiro que eu estou vivendo? É quando você chega naquele limite da sua vida, onde você acredita que não tem mais solução. João está assim, foi levado para a ilha de Pátimos, deixado lá para ser esquecido, para morrer em uma profunda solidão, não encorajar mais nenhum dos cristãos. E eu fico imaginando o que se passava na mente de João diante de uma circunstância como essa, porque quando nós estamos diante de um problema, de uma situação que parece que não encontramos respostas, qual é o nosso posicionamento? O que é que a gente faz? A gente se acomoda, aceita, chora, reclama, maldiz a Deus, terceiriza a responsabilidade, se deprime, tem desejo de morte? Qual é a nossa conduta, o nosso comportamento diante das situações que se levantam contra nós? João era um homem inocente, foi discípulo de Jesus, não cometeu mal algum, evangelizava, falava do nosso Senhor, estava dando a sua vida por aquilo que acreditava, foi exilado, deixado para morrer. Ele tinha todos os motivos do mundo para reclamar e para fazer aquele questionamento que às vezes a gente faz: será que valeu a pena? Porque assim, irmãos, não é porque a gente está na igreja, não é porque a gente vem à missa, não é porque estamos inseridos em uma pastoral, em um movimento, não é porque estamos no grupo de oração há 22 anos, que nós estamos isentos de dores, problemas, angústias, sofrimentos, perdas, desilusões, decepções. Olha para João. João está em uma ilha, largado para morrer. Não é porque nós estamos na igreja que isso é garantia de que não vamos passar por tempos de dificuldade. Mas quando a dificuldade vem, quando o mal se levanta, quando as muralhas crescem diante de nós, quando a enfermidade aparece, qual é a nossa postura diante do problema? É a postura que nós adotamos diante do problema que vai determinar o acontecimento das coisas. João, quando é levado para lá, sabe o que ele faz? Não reclama, não murmura, não questiona Deus e nem se pergunta: será que valeu a pena? Sabe o que ele faz? Ele vai orar. E o texto de Apocalipse inicia com João dizendo: em um dia de domingo eu vi o Senhor. Ele foi clamar a presença de Deus. Ele foi procurar respostas no Senhor. Ele foi recorrer a um Deus que ele caminhou junto e que sabe que ressuscitou. Então lá em Pátimos, largado para morrer, João vai levantar os olhos e vai clamar a presença de Deus, e a oração de João é tão profunda, mas tão profunda, que a Bíblia diz que João entra em um êxtase espiritual. E entrando em êxtase espiritual, o próprio Deus vai dizer para João: meu filho, sobe aqui e eu vou te mostrar coisas que se passaram, coisas que estão acontecendo e coisas que hão de acontecer. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Olha que coisa profunda. João clama a presença de Deus,
numa oração profunda, entra em êxtase. Deus diz: sobe a minha presença. E Deus diz assim: eu confio tanto em você, João, mas tanto em você, que eu vou te mostrar coisas que se passaram, que nós vivemos e que ainda hão de acontecer. Gente, é como se Deus, olhando para dentro do contexto do casamento do Apocalipse judaico, sentado na beira de uma cama, colocasse João do lado e dissesse para João: eu vou despir a humanidade diante de você. Eu vou despir a igreja diante de você. Porque o catecismo da Igreja Católica diz que nos finais dos tempos, o mistério da iniquidade será revelado na igreja. Ou seja, todos nós que estamos na casa de Deus, carregando algum tipo de máscara, ela vai cair por terra. Olha que coisa. E é Deus dizendo para João: senta aqui do meu lado, que eu vou despir a igreja, os homens da igreja, as mulheres da igreja, que eu vou despir a humanidade diante de você, e eu vou mostrar o que aconteceu, o que está acontecendo, e aquilo que está por vir. É Deus confiando tanto em João, e revelando para João coisas extraordinárias. E entre essas visões que Deus revela a João, é desse texto que nós acabamos de ler, falando a respeito do Cordeiro. Gente, para mim é uma coisa extraordinária a experiência que João tem com o Senhor. Por quê? Porque quando nós vemos num relato bíblico e percebemos que quando Cristo foi crucificado, ele foi levado, como diz o profeta Isaías, como ovelha muda ao matadouro, que ele não abriu a sua boca, e assim aconteceu. A profecia de Isaías se cumpriu. O nosso Deus santo, justo e inocente foi crucificado. Só que na hora da crucificação, os seus amigos desapareceram. Mas aos pés da cruz estava Jesus, João, Maria e algumas mulheres. Naquele cenário ali, quem é que João está vendo? Um Deus desfigurado. Quem é que João está vendo? Um Deus ensanguentado. Quem é que João está vendo? Um Deus coberto por sangue, suor e poeira. Quem é que João está vendo? Um Deus que grita dizendo que tem sede, mas que leva um fel à sua boca, vinagre à sua boca. Quem é que João está vendo? João está vendo um Cordeiro de Deus que foi transpassado naquele madeiro. Ele está vendo o sofrimento ali na vida do nosso Cristo ali na cruz. Então ele vê o Cordeiro sofredor, ensanguentado, ferido, chagado, machucado na cruz. Só que quando ele chega em Patmos e ora, e Deus diz: sobe aqui, João vê Jesus diferente. Agora ele não vê sobre a cabeça do nosso Deus uma coroa de espinhos, mas ele vê agora o nosso Deus que traz sobre a sua cabeça uma coroa dourada de glória. Agora ele não está diante simplesmente de um cordeiro ferido na cruz, mas ele está diante do leão da tribo de Judá, como bem diz o texto de Apocalipse. Olhando das mãos do Senhor, agora ele não vê apenas os pregos, mas ele vê as marcas que simbolizam a nossa salvação. Ele não vê nas mãos apenas os pregos, mas vê um Deus com cetro de ferro para reger todas as nações dessa terra. Quem é que João está vendo? João está vendo o nosso Deus entronizado, aonde os anjos dizem: glória, louvor, majestade sejam dadas ao Cordeiro para todos os séculos, amém. João está diante de um Deus todo-poderoso no céu. Charles, o que isso significa? Sabe qual é o nosso problema?
é que nós olhamos para as dificuldades que nós enfrentamos, olhamos para os nossos conflitos familiares, olhamos para os problemas conjugal, olhamos para as situações que se levantam e nós não temos a dimensão que João teve. Qual dimensão, Charles? Que existe um Deus entronizado com cetro de ferro na mão, esperando você dobrar os joelhos, levantar a sua voz e enfocar pelo nome dele, para que ele desça sobre a tua vida e modifique a sua história, modifique a tua casa, modifique quem você é. Nosso Deus não está morto, ressuscitou e reina pelos séculos dos séculos. Nas revelações que vão acontecendo, nós vemos dores, sofrimentos, tristeza, fome, peste, tudo está em Apocalipse. Está tudo no livro. Só que Deus está dizendo para João, mas existe sobre a terra um resto, um povo, um pequeno rebanho, que acreditou naquilo que foi feito no madeiro, que abraçou a salvação, que aceitou a Cristo, que abriu a sua alma, que mudou a sua vida. São esses que vêm com palma nas suas mãos, porque tiveram a sua vida lavada e as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Charles, quem são esses? São aqueles que sobreviveram às dores, às calúnias, às tristezas, os problemas, as decepções, e mesmo assim continuaram na presença de Deus. É por isso que a palavra diz, aquele que perseverar até o final é que será salvo. Você pode começar mal, mas se você terminar bem, vai dar certo. Mais vale o término de uma coisa, diz a Bíblia, do que o começo dela. Você pode começar mal, começar caindo, tropeçando, duvidando, se decepcionando, se machucando, se ferindo, abandonando, fazendo o que for. Mais vale o término de uma coisa do que o começo dela. O que é que os tempos difíceis sempre revelou na Bíblia Sagrada? Aqueles que estão com Deus e aqueles que não estão. Sempre foi assim. E não será diferente. O que é que os tempos difíceis revelam? A nossa fragilidade diante dos problemas. Eu acho interessante, e aqui um tom de exortação, e eu gosto de dizer isso. Irmãos, quando estava no auge da pandemia, as pessoas, claro, nós sabemos que a enfermidade é uma realidade, sabemos e de repente muitas pessoas aqui perderam pessoas amadas ou sofreram com a enfermidade, sabemos. Só que quando você lê o livro de Mateus, depois chega na sua casa e pega ali, capítulo 22, 23, 24, vai lendo. Para você ver. O próprio Senhor disse assim, olha, vai haver fome, peste, guerra, calamidades, destruições. Pai se levantará contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. E a Bíblia diz, e todas essas coisas precisarão acontecer. O próprio Jesus disse que é necessário que todas essas coisas aconteçam. Para punir o povo? Não, não é para punir o povo. Não é isso, o caráter não é esse. Então, enquanto algumas coisas não acontecem, o que Deus faz conosco? Deus nos prepara, Charles, para quê? Para quando chegar o tempo difícil, o tempo da dor, o tempo do sofrimento, a gente consiga permanecer. A gente, olha para você ver, o grupo de oração que eu participo, 35 anos de grupo, antes da pandemia, não cabia gente dentro da igreja. E a nossa igreja cabe pelo menos umas 600 a 700 pessoas.
Não cabia gente dentro da igreja. Aconteceu a pandemia, voltou, as coisas abriram, e ontem o nosso grupo de oração, se tivesse 40 pessoas, era muito. Há um esfriamento, um desânimo, uma tristeza na alma. Pessoas se feriram, caíram, se decepcionaram, não suportaram um tempo difícil. Tudo que nós vivemos aqui é sempre um treinamento, é Deus nos preparando para duas coisas. Primeiro, para que você suporte o tempo difícil aqui na terra. E segundo, para que Ele te receba no céu em glória, aonde não tem dor, nem tristeza, nem sofrimento, e Deus enxugará, como diz a palavra, toda lágrima dos nossos olhos. Charles, como isso acontece? A Bíblia diz. É o próprio Cordeiro quem vai nos conduzir como pastor a fonte de água viva. Para quê? Para que a gente receba desta água. Charles, a água na Bíblia simboliza o quê? Dentre tantas coisas, a presença do Espírito Santo de Deus. Irmãos, se nós precisamos sermos fortalecidos para superar os tempos difíceis, Jesus está dizendo, eu vou conduzi-los como pastor à fonte de água viva. Para quê? Para que vocês recebam o Espírito de Deus. É como diz a palavra, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Então, como é que eu sou preparado, enquanto eu estou aqui nessa terra, para vencer o tempo da dificuldade? É quando eu permito que o pastor da minha alma me conduza à fonte de água viva, aonde eu sou lavado e batizado pelo Espírito Santo de Deus. Se nós queremos suportar, aguentar e morar com Ele um dia, nós precisamos entender que não podemos nos apartar da fonte de água viva, o lugar aonde o Espírito de Deus se manifesta. Aí eu vejo, ao invés das pessoas nesse tempo correr para a igreja, elas sumiram da igreja. Sumiram do lugar na onde está a fonte de água viva, onde elas podem receber a presença do Espírito de Deus. A gente chega aqui, muitos de nós, cansados, decepcionados, desempregados, enfermos, magoados, entristecidos, deprimidos. Mas olha que coisa boa, você veio. Mesmo cansada, arrebentada, destruído, com vontade muitas vezes até de tirar a própria vida, você veio. E porque você veio, e isso é uma manifestação de fé, Deus vai levantar a tua vida a partir de um profundo batismo no Espírito Santo, que você não vai sair desta igreja do mesmo jeito que você entrou. O presente que Deus vai te dar de comemoração desse grupo de oração é de derramar em você um profundo avivamento e um batismo no Espírito Santo, onde você vai entender que isso vai te sustentar até o seu último dia. Só que para isso, eu preciso querer. Eu tenho que clamar. Eu tenho que desejar. Eu não gosto de iludir ninguém quando eu prego. Irmãos, a pandemia está indo embora, Deus seja louvado. Charles, vai acontecer outras coisas ruins? Vão. Piores do que essa? Talvez, não sei. Mas a questão é, como nós vamos reagir diante de tudo isso? Interessante que fecharam as portas de muitas coisas para nós durante um tempo, por questão de protocolo. Só que a porta do céu ninguém fechou para você. Talvez você não podia vir à igreja para rezar, mas você podia ter passado pelos portões celestiais de dentro do quarto da sua casa, segurando o seu santo terço, rezando a sua novena, lendo a sua Bíblia. Então não é só aqui, mas o que nós recebemos aqui faz com que a gente funcione diferente lá fora, tenha uma postura diferente lá fora. Que a gente encare as situações diferentes lá fora. Vamos fazer hoje igual João fez. Largado para morrer, abandonado, deixado para o esquecimento.
Você acha que João não estava ferido? É um ser humano, claro que estava. Você acha que não havia alguma frustração em João? Todo mundo morrendo, João exilado? Ele é homem. Mas o que João fez? João foi orar. E o que nós vamos fazer? Nós vamos orar, irmãos. Orar e pedir um batismo do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Amém? Fique de pé para a gente rezar. Da mesma forma que em Pátimos, Deus colocou João do seu lado e abriu para João uma visão espiritual. A mesma coisa Deus pode fazer conosco, nos colocar do lado e abrir para nós uma visão espiritual, que não é como essa do texto de Apocalipse, mas é abrir a nossa visão para que a gente enxergue coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. Coisas que Deus reservou para cada um de nós. Um dos textos que mais mexe ao meu coração na Bíblia é quando o profeta Elias, depois de vencer o desafio no Carmelo contra os profetas de Baal, de Aserá, ele vai para o deserto em fuga e cansado, desanimado, desejando a morte. É interessante, né? Porque Elias é chamado na Bíblia de o leão dos profetas. O leão dos profetas, Elias. E é estranho pensar que o leão dos profetas desejou morrer. Não é estranho? Como pode um profeta da envergadura de um Elias, que foi levado numa carruagem de fogo para o céu, e em algum momento da vida desejar morrer? Deus, tira a minha vida, eu não estou aguentando mais. Para você ver que isso acontece, está sujeito a acontecer com todo mundo. E aí ele vai para debaixo de uma árvorezinha e diz: Deus, como quem diz, me mata, me leva, estou cansado. Cansado de fugir, cansado de ser perseguido, cansado de viver. Ele acha que todo mundo morreu, todos os profetas, só sobrou ele. Aí ele adormece. Deus envia um anjo, acorda Elias e diz: come o pão e bebe a água, Elias. Ele está tão mal que ele volta a dormir de novo. Tem hora que a gente está assim. As pessoas vão atrás, nos aconselham, nos orientam, rezam para a gente, mas a gente continua do mesmo jeito que a gente está. Só que o bom é que Deus é insistente. Deus manda o anjo ir de novo. Volta e faz a mesma coisa. O anjo vai e diz: come o pão e bebe a água. E diz assim para Elias: porque longo é o caminho a ser percorrido. Elias come o pão, bebe a água e com a força daquele alimento anda 40 dias e 40 noites e chega até a montanha de Deus chamada Horebe. Quando ele entra na montanha, Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? Ele responde: é que eu tenho o meu coração ardendo de zelo pelo Senhor. Gente, que loucura. Há 40 dias atrás ele queria morrer. E depois de 40 dias o coração está ardendo. Deus disse: come o pão e bebe a água, porque é longo o caminho a ser percorrido. O que Deus está dizendo para Elias? A tua história não acaba aqui. E a tua história não vai acabar assim. A tua história vai acabar quando eu disser que acabou. E eu estou dizendo para você, Elias: come o pão, bebe a água, veste a sandália, porque é longo o caminho a ser percorrido. Deus está dizendo para você que a tua história não acaba assim. Deus vai te levantar nessa noite. Deus vai te restaurar nessa noite. Deus vai te fortalecer nessa noite. Deus vai te sustentar nessa noite. Levante as suas mãos e comece a clamar o Espírito de Deus sobre a tua vida. Solte a sua voz e comece a orar. Se você não souber orar em língua, vai dizendo: vem, Espírito de Deus. Toca o meu coração, a minha vida, a minha alma. Eu preciso de ti nessa noite.
Isso, vai soltando a sua voz e vai orando. Independente do cansaço, da dor, da tristeza, da decepção, ore. Clame por Deus nesta hora. Solte a sua voz. E ele andar alabassor, ele andar alabas. Isso, vai orando. Isso, vai orando. Enquanto você ora, Ele te toca nessa noite. Enquanto você ora, o Espírito de Deus te visita nessa noite. Enquanto você ora, Deus vai te fortalecendo, vai te restaurando, vai te levantando, vai sarando as suas feridas. Isso, vamos encher este lugar de oração, de adoração. Vamos levantar o nosso clamor, como aqueles anjos que cantavam santo diante do trono do Senhor. Isso. Isso, vai clamando o Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Sopra, Espírito de Deus. Enche este lugar com a tua presença. Fortalece-nos, Espírito de Deus. Aviva-nos essa noite, Espírito Santo. Isso, vai soltando a sua voz. Sinta a presença do Espírito de Deus. Isso, ore. Isso, solte a sua voz. Ó Deus, ó Deus, soberano, soberano, majestoso.
majestoso, incomparável. Teu nome está acima de todo nome. Tu és amor. Teu nome está acima. Teu nome está acima de todo nome. Tu és amor. Tu és amor. Tu és amor. Aquele que se acerta. Aquele que se acerta. Do nome ao poder. Glória e poder. Aquele que se acerta. Aquele que se acerta. Do nome ao poder. Honra, glória e poder. Mais uma vez, aquele que se acerta. Aquele que se acerta. Do nome ao poder. Honra, glória e poder. Aquele que se acerta. Aquele que se acerta. Do nome ao poder. Impera sobre nós. Impera sobre nós. Mais uma vez. Impera sobre nós. Impera sobre nós. Luiz, Deus, soberano, majestoso, incomparável, ó Deus, soberano, majestoso, incomparável. Teu nome está acima. Teu nome está acima de todo nome. Tu és amor. Teu nome está acima. Teu nome está acima de todo nome. Tu és amor. Tu és amor. Tu és
Levante as suas mãos. Solte a sua voz e reconheça a grandeza de Deus. Reconheça a soberania de Deus. Reconheça o poder de Deus, o senhorio dele sobre a sua vida. Isso. O Deus que está sentado no trono. A ele seja dado honra, glória e louvor. Adore a ele nessa noite. Bendiga o nome dele nessa noite. É o teu Deus. É o teu Senhor, o teu Salvador. Aquele que enxuga as lágrimas dos teus olhos. Clame por ele, adore o nome dele. E ele era labassor, ele era labaralabas. A ele toda a honra. A ele